Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um escritor japonês, do qual é o meu primeiro contato. Eu nunca tinha lido nada dele e eu gostei muito da escrita dele. É uma escrita fluida, sem enrolação e, além de tudo, com muito humor. Eu vim aqui hoje falar sobre Haruki Murakami e a obra dele é O que eu falo quando eu falo de corrida. A minha edição é da Alfaguara. Gostei muito da escrita dele, apesar de que algumas pessoas não gostam da obra dele, porque a escrita dele é comparada com o realismo mágico, mas o autor mesmo se define como ficção surrealista. Mas aqui nessa obra é uma obra de não ficção, nós não vamos encontrar nenhum tipo de realismo mágico aqui nessa obra. Bom, vou começar falando sobre quem é Haruki Murakami. Haruki Murakami nasceu em Kyoto em 1949. Ele é filho de um sacerdote budista e a mãe dele era filha de um comerciante. Ele frequentou a faculdade em Tóquio, se chama Waseda, se dedicou principalmente às artes teatrais. E um pouco antes dele terminar a faculdade, ele abriu um bar de jazz, no centro de Tóquio. Foi de onde ele tirava o sustento dele. Esse bar se chamava Peter Cat e foi onde ele se manteve durante 8 anos. Foi de lá que ele tirava o sustento dele. Em 1978, enquanto ele assistia uma partida de beisebol, ele teve um pensamento, uma ideia. E se eu escrevesse um livro? Chegou na casa dele, 3 meses depois, ele tinha uma obra pronta, completa. E ele foi, levou para a editora, ela publicou seu primeiro romance, que se chama Ouça o Vento Cantar. Depois desse romance, ele escreveu mais um, mas ele ainda trabalhava no bar, junto com a esposa dele. E de repente, ele resolveu que ele queria se dedicar somente à escrita de livro. Ele largou tudo, a família dele achou que seria uma loucura ele fazer isso, mas ele enfrentou, ele escreveu outros romances, ele se muda para os Estados Unidos, onde ele vive a maior parte da sua vida. E onde entra a corrida aqui? A corrida entrou na vida dele quando ele começou a escrever, ele passava muito tempo sentado. E aí ele começou a engordar, além de tudo ele fumava muito, fumava 60 cigarros por dia. Ele olhando para a vida dele, ele pensou que ele precisava se cuidar, porque além de ele ficar sem se exercitar, porque antes ele tinha o bar, que ele trabalhava muito, tinha muita preocupação, e além das preocupações, ele não tinha mais, ele não se exercitava mais. Aí o que era mais fácil? Ele sair para correr, que era um meio mais barato, e correr, ele pode correr em qualquer lugar, poderia correr na rua, ele só precisava de um tênis. Perto da casa dele tinha um lugar para ele correr e ele começou a correr. E ele não parou mais. E durante 20 anos ele correu todos os dias. Ele participou, até o dia que ele escreveu esse livro, que foi em 2007, ele tinha participado de 26 maratonas. Ele conta aqui também que ele participou de uma corrida em Hokkaido, na cidade de Hokkaido, que se chama ultramaratona. São 100 quilômetros de corrida. Durante essa corrida ele teve algumas dificuldades, ele passou muito mal alguns momentos, porque apesar dele correr várias maratonas, o corpo dele não estava acostumado a correr tantos quilômetros. Ele correu durante 11 horas e 49 minutos. Foi a corrida mais longa dele. E depois desse período, ele já não via mais a corrida como antes. E ele resolveu mudar. Aí ele muda para o triatlo, começam os novos desafios, porque daí ele tem que aprender a nadar. Não que ele não soubesse nadar, mas ele tem que aprender uma forma de competição, e não uma forma como qualquer outra pessoa normal nada. E além de tudo, ele tinha dificuldade com a bicicleta, que ele não é uma coisa que ele tinha costume de fazer e ele nem gostava muito. E aí começam os novos desafios. E é isso que ele vai contar aqui. Ele vai contar esses desafios, ele vai contar os desafios da carreira de escritor também. Ele compara a carreira de escritor com a corrida, o que ele pensa quando ele tá correndo. No começo do livro ele fala sobre como ele se sente quando ele escreve, como ele se sente quando ele corre, as emoções que ele sente dentro dele, o que faz na vida dele essa corrida, o que mudou na vida dele depois que ele começou a correr, porque ele parou de fumar e a vida dele melhorou muito e ele até hoje faz as suas corridas. Esse livro foi publicado em 2007, mas ele ainda corre até hoje. Eu gostei desse livro também porque ele conta as histórias dele também com muito humor. Eu gostei muito de algumas passagens aqui que eu achei, até marquei aqui para ler para vocês. Eu vou ler essa parte aqui que ele fala da ultramaratona, quando ele estava correndo a ultramaratona, nos quilômetros finais, o corpo dele começou a não obedecer mais. É como se ele tivesse entrado num transe, ele corria no automático. Ele não estava mais percebendo o que estava acontecendo, devido à dor, devido à dificuldade, calor, desafios de uma maratona de 100 quilômetros. Eu achei muito interessante e com muito humor a maneira como ele descreve essa parte. Eu vou ler para vocês. Enquanto eu corria, diferentes partes do meu corpo, uma
uma após a outra, começaram a doer. Primeiro minha coxa direita doeu como louco. Depois a dor migrou para o joelho. Depois a dor migrou para o joelho direito. Depois para a coxa esquerda. E assim por diante. Todas as partes do meu corpo tiveram chance de subir ao centro do palco e fazer suas queixas de forma estridente. Elas berravam, choravam, gritavam de aflição e avisaram-me que não iriam mais aturar aquilo. Para elas, correr 100 quilômetros era uma experiência desconhecida e cada parte do corpo tinha sua própria desculpa. Eu compreendi plenamente, mas tudo que eu queria era que ficassem quietas e continuassem a correr. Como um eloquente Danton ou Robespierre, tentando persuadir o tribunal revolucionário, insatisfeito e rebelde, eu tentava convencer a cada parte do meu corpo a mostrar um pouco de cooperação. Eu dizia palavras de encorajamento, abraçava-as, bajulava-as, ralhava com elas, tentava incentivá-las a prosseguir. Só mais um pouquinho, pessoal. Não vamos desistir agora. Mas, se você pensar bem, e eu pensei, Danton e Robespierre tiveram suas cabeças cortadas. No fim, usando cada truque do manual, dei um jeito de cerrar os dentes e vencer os 20 quilômetros restantes de puro tormento. Eu achei interessante que ele fala cada parte que doía dele teve sua chance de subir ao palco. Eu achei muito interessante essa maneira humorada dele de escrever as suas dores. Eu vou ler mais um pedacinho aqui para vocês terem uma ideia do como é a escrita dele. Aqui nessa parte que eu vou ler, ele está falando de que só corre quem realmente gosta. E não adianta você falar para uma pessoa que não gosta de correr, não, vai lá e corre. Ela não vai correr. Se é mesmo que ela correr, não vai fazer aquilo com prazer, logo ela vai desistir. Então ele fala que as pessoas só continuam fazendo aquilo durante tanto tempo, como ele corre há 20 anos, porque ele tem prazer naquilo que ele faz. Ele corre porque ele gosta. Então aqui ele escreve assim sobre quando ele vê uma criança correndo na atividade física da escola, né? O que ele pensa. Sempre que vejo alunos em uma aula de ginástica sendo obrigados a correr uma longa distância, sinto pena deles. Forçar pessoas que não têm o menor desejo de correr ou que não são fisicamente aptas a tal é uma espécie de tortura sem sentido. Sempre penso em aconselhar os professores a não obrigar todos os alunos dos ensinos fundamental e médio a cumprir um mesmo percurso, mas duvido que alguém me dê ouvidos. É assim que as escolas são. A coisa mais importante que jamais aprendemos na escola é o fato de que coisas importantes não podem ser aprendidas nas escolas. Quer dizer, mesmo ele falando, ninguém vai ouvir o que ele está falando, que as pessoas só vão aprender depois, quando se sentirem na pele. E no final também tem uma frase que ele fala que ele gostaria de deixar na lápide dele. Haruki Murakami, 1949 a 2000, escritor e corredor. Pelo menos ele nunca caminhou. Porque ele fala que quando ele corre, quando ele vai fazer a corrida, ele vê outros corredores que param, né, que andam mais devagar, que não correm o tempo todo, né? E ele fala que ele não faz isso, ele não faz isso de caminhar, ele tá sempre correndo, mesmo que seja num ritmo mais lento, mas ele tá sempre correndo, diferente de alguns outros corredores que eles caminham um pouco e depois correm, vão revisando, né? Ele falou que ele não faz isso, então ele fala assim que pelo menos ele nunca caminhou. Esse foi meu primeiro contato com o autor. Com certeza eu vou ler mais coisas sobre ele. Quero ler também os outros livros dele que tem esse elemento mágico, para que eu possa comparar uma obra de ficção e uma de não ficção dele. Espero que eu goste também. Não é o tipo de livro que eu costumo ler, mas não tenho problema com isso também. E se vocês também nunca leram Murakami, recomendo que comece por aqui. Com certeza eu vou vir aqui falar com vocês sobre as minhas próximas leituras de Murakami. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Fiquei muito curiosa para saber como é um livro de ficção dele. E se você já leu alguma coisa do Murakami, deixa aqui nos comentários para eu saber. Bom, por hoje é só. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!